Puerto Madero chega aos 30 anos. Uma das áreas mais decadentes, vazias e perigosas de Buenos Aires tem hoje o metro quadrado mais caro da capital argentina. Restaurantes e escritórios em antigos galpões, um hotel do Philip Stark, um residencial projetado pelo britânico Norman Foster, uma ponte de Santiago Calatrava e o prédio residencial mais alto da América do Sul, 70 metros maior que o mais alto de São Paulo. Aliás, dos 15 prédios mais altos da Argentina, 11 estão aqui. Mas apenas 8.000 pessoas vivem em Puerto Madero, um número modesto para os padrões da hiperdensa capital argentina. Há pelo menos 25 anos, toda cidade portuária no Brasil promete a sua própria versão de um Puerto Madero. Mas quase nenhuma foi muito longe. Há versões mais modestas em Belém e no Recife. E só na minha Santos, nada saiu do papel. Nem o terminal de cruzeiros tem algo parecido à arquitetura. Antes de falar mais de Puerto Madero, convido você a se tornar membro do canal. Assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos para você conhecer bons exemplos, maus exemplos e se inspirar mundo afora. É bom frisar, este é o bairro menos portenho de Buenos Aires. Só carro, ninguém na rua, parece uma versão piorada de um Alphaville qualquer. Ou seja, se é para copiar Puerto Madero, que seja iniciativa corajosa, mas não urbanismo. E com vocês, o episódio dos 30 anos de Puerto Madero, com os resultados econômicos positivos e arquitetônicos e urbanísticos nem tanto. Puerto Madero foi desenvolvido em fases. Desde o início, sabiam que não viraria um condomínio fechado. Tinha que ser um bairro misto, como o resto de Buenos Aires. Em 1994, o retrofit dos velhos galpões, que viraram restaurantes principalmente no térreo, escritórios e apartamentos em cima. Permitiram aqui o primeiro cassino da cidade. No resto da capital não podia ter jogo, aqui sim. Contrataram o espanhol Santiago Calatrava numa época que ele era mais famoso pelas suas pontes do que por processos de clientes insatisfeitos, para fazer a primeira ponte dele na América do Sul, a Ponte da Mulher. E surgiu uma universidade, depois um hotel, e muitos arquitetos estrelados começaram a trabalhar em Puerto Madero. O motel, assim como o bairro todo, viraram queridinhos entre os brasileiros. O Faena Hotel, instalado em um antigo armazém de grãos, com mais de 100 anos. O mesmo empresário, Alan Faena, ainda construiu 2 residenciais nas propriedades que comprou, o Oceana e este El Aleph, batizado com o nome de um conto de Jorge Luis Borges, projeto do britânico Norman Foster, famoso por ter projetado a cúpula do Reichstag em Berlim e aeroportos de Pequim a Hong Kong. Vantagem da cabeça e da segurança argentinas. Em um dos prédios mais caros de Puerto Madero, projetado pelo Norman Foster, tem comércio no térreo e o primeiro andar está bem pertinho da calçada. Com certeza esses moradores passam bem. Faena ficou famoso e começou a abrir hotéis fora da Argentina. Aliás, é bom prestar atenção neste Faena aqui de Buenos Aires, em Puerto Madero, que é um retrofit, usou um prédio histórico, esse lugar de grãos, e fez uma grande decoração por dentro. O de São Paulo, que está em construção, é do zero, e a arquitetura não parece ser o grande destaque do projeto. Um clássico, infelizmente, em São Paulo. Pois é, ignorar o que acontece no mundo permite que nossas versões sejam sempre mais baratas. Educação do olhar é como a do paladar. Você não reconhece o sabor se só come porcaria. E nem Puerto Madero se livrou da maldição do pastiche dos neoclássicos.
Aqueles, né? Nostalgia de Maria Antonieta, tem um aqui com uma arquitetura tenebrosa. Aquelas tenebrosa que tem uma polícia civil aqui na porta do prédio dizendo que não pode ser fotografado. Bem estranho numa cidade como Buenos Aires. O Puerto Madero foi construído no final do século XIX, quando a Argentina era uma potência econômica. Na mesma época que foram construídas a Fábrica da Antártica, na Moca, e a Fábrica da Matarazzo, no Brás. Mas é bom comparar o destino dessas ruínas industriais nas duas cidades. Só que o Puerto Madero teve uma vida curta. Ele não era muito profundo, estreito, e os navios cresceram muito naquela época. Já nos anos 20, ele tinha se tornado apenas um porto local. E por 60 anos foi pouquíssimo usado, e nos anos 80 do século passado já estava praticamente vazio. Em 1989, no primeiro ano do governo do presidente Carlos Menem, ele criou uma sociedade, a Corporação Antigo Puerto Madero. 50% o governo nacional da Argentina, 50% da prefeitura. E aí fizeram uma costura diplomática rara por estas paragens. Autoridades ferroviárias, agrícolas, marítimas, prefeitura, governo se entenderam, que não é fácil, para permitir as reformas, a transformação e o uso destes bens. E assim Porto Madero foi crescendo, crescendo e crescendo. A permissão para o aparecimento de arranha-céus acabou custeando obras que facilitaram o acesso à reserva ecológica, um parque contíguo que dá bem no Rio da Prata. Com 3,5 milhões de metros quadrados, ou quase 2,5 vezes o Ibirapuera, ele ganhou passarelas de madeira para dar acessibilidade ao lugar antes quase ignorado pelos habitantes da maior cidade argentina. Também foi criado o Parque das Mulheres, o maior do mais novo bairro argentino. Aliás, boa parte das ruas do bairro foi batizada com o nome de grandes mulheres da história argentina. Apesar do sucesso econômico, Puerto Madero está longe de ser um bairro amado pelos portenhos em geral. Sofisticados e acostumados a um urbanismo muito influenciado por Paris e Madrid, eles acham Puerto Madero isolado. Não houve um grande esforço de se unir o centro da cidade a Puerto Madero, onde tinham as antigas linhas férreas, e bem, a arquitetura também não ajuda. Boa parte das torres parecem aí uma Dubai de baixo orçamento. Muito portenho fala abertamente que Puerto Madero é uma mini Miami, onde pouco se caminha, tem muito carro e a densidade é baixíssima para os padrões portenhos. Ou seja, Puerto Madero pode e deve matar de inveja as cidades portuárias brasileiras, mas ainda tem muito a aprender com a Buenos Aires de antigamente. Música